Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bom dia! Nós estamos aqui para dar continuidade à nossa escola bíblica dominical. Nesses dias de corona, nós vamos fazer os nossos encontros virtual pela nossa telinha, ok? Então, hoje nós vamos estar falando da nossa lição 6, que tem o tema de orgulhoso, nem pensar. É isso aí. Esse é o tema da nossa história de hoje. Muito bem, vamos orar neste momento, tá bom? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento, Senhor, por este encontro. Te pedimos que o Senhor nos ensine, Senhor, com esta lição de hoje, que o Senhor esteja colocando na nossa mente, no nosso coração, aquilo que o Senhor quer que a gente guarde. Me coloco neste momento, Senhor, na Tua presença e te peço, ó Deus, que o Senhor me use para fazer o melhor, que as crianças possam compreender aquilo que está no Teu coração. Muito obrigada por cada criança, Senhor, abençoa cada uma, cada familiar, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido bondoso conosco e oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, nós vamos falar um pouquinho do nosso versículo. Vamos recordar o nosso versículo, tá bom? Então, vamos lá. Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Está em Hebreus 13, 5, ok? Muito bem. Vamos falar novamente o nosso versículo que está em Hebreus 13, 5. Agora fazendo o gesto. Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Deus disse: eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Hebreus 13, 5. Muito bem. Hoje na nossa história, nós vamos dar continuidade à história de Esther e vamos nos lembrar um pouco de tudo o que aconteceu, tá bom? E tem 3 palavras que nós não podemos nos esquecer e devemos guardar no nosso coração, ok? E são 3 palavras-chave muito importantes da nossa história, que é orgulhar-se, ok? Ser humilde e honrar. Vamos lá as palavras. Orgulhar-se, ser humilde e honrar. Vamos ver o que essas palavras vai nos dizer? Muito bem. Vamos nos lembrar um pouquinho do quanto Esther passou por um momento de dificuldade e de muito medo, assim como nós neste momento, não é mesmo? Nós estamos passando por um momento de dificuldade de saúde, que não é algo só da nossa cidade, é uma situação mundial, mas que está nos deixando preocupados. Nós estamos com medo de sair de casa, nós estamos com medo de abraçar as pessoas, E isso não é bom. Esther passou por um momento muito difícil como esse, um pouco mais, Porque naquele momento ela tinha algo para fazer, uma decisão muito difícil para tomar, onde ela tinha que se apresentar diante do rei para pedir pelo seu povo, o povo judeu, que estava correndo risco de ser morto, não é mesmo? Então vamos retomar, ok? Esther, por um momento, ela passou por uma dificuldade muito grande. E naquele momento de dificuldade, a rainha Esther fez o quê? Aquilo que nós devemos fazer. Ela, em sua oração, pediu para Deus que a ajudasse a ter uma ideia de como se apresentar diante do rei. O que ela poderia fazer, E ela ficou muito temerosa, mas ela também acreditava muito em Deus. Ela sabia que Ele tinha um plano muito especial para ela e para o seu povo. Crendo nisso, Esther então ficou na frente da casa do rei e este apontou seu cetro para ela, permitindo que ela entrasse na sua casa. Isso foi uma decisão muito importante,
Foi uma coragem muito grande, porque nós sabemos que naquele tempo, quem se apresentasse diante do rei sem ser convidado poderia ser morto, mesmo sendo a rainha Esther. E Deus deu a ela a coragem e a ideia de ficar de frente da casa até que fosse vista por ele. E isso aconteceu. Quando o rei a convidou para entrar, ele perguntou: "O que você quer que eu te faça? Peça e eu te darei." Esther então convidou o rei, o seu administrador, Amã, para jantar com ela. Ele ficou muito feliz e levou então Amã para este jantar. Amã, nós devemos nos lembrar que era um inimigo do povo de Deus. Ele não gostava do povo judeu, principalmente de Mordecai. O que ele fez? Traçou um plano para matar o povo de Deus, com um dia marcado. Mas ele não sabia que Esther também era judia. Ele estava muito orgulhoso porque ele foi o único a ser convidado para jantar com a rainha e com o rei. Ele ficou todo feliz, não é mesmo? Porque ele se achava melhor do que os outros. Mas isso não é bom. Ser orgulhoso, crianças, é pecado. Deus não gosta quando somos orgulhosos, quando a gente fica dizendo que é melhor do que os outros, porque a gente deixa as pessoas se sentirem mal desta maneira. Orgulhar-se é pecado. Papai do céu não gosta de pessoas orgulhosas, tá bom? Quando nós nos achamos melhores do que os outros, nós desagradamos o coração de Deus. E Amã fazia isso. Mas naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Ele passou uma noite muito complicada. Ele perdeu o sono e pediu que viessem ler todos os escritos sobre o seu reino. E lá ele descobriu algo muito importante. Ele descobriu que nós devemos honrar as pessoas que nos fazem o bem. E Mordecai tinha salvado a vida dele. E na ocasião, o rei não fez nada para honrá-lo. Então, o rei perguntou: quem estava no pátio do castelo? Os empregados então disseram que Amã estava lá. E ele chamou o Amã e disse para ele assim, todo orgulhoso como ele era, né? O rei perguntou para ele: o que você acha que o rei deve fazer para honrar um homem? Ele pensou logo que seria ele o honrado. Jantei com a rainha ontem, hoje vou ser honrado pelo rei. Eu sou o melhor. Foi o que ele pensou. Porém, não era ele. Mas ele disse assim para o rei, pensando ser ele, ele disse: Senhor, eu com certeza, para honrar um homem, eu faria o seguinte: colocaria na sua cabeça a coroa do rei, o manto do rei, colocaria no cavalo do rei e andaria pela cidade, mostrando como que o rei honra um homem, né? Estaria gritando para as pessoas. Isso é o que acontece com o homem a quem o rei quer honrar. Nossa, o rei gostou da ideia e disse para ele: é exatamente isso que você vai fazer. Como assim? O Amã, o orgulhoso, honrar outra pessoa? Ele ficou muito bravo com isso. E o que Deus quer que nós sejamos é humildes, que é o contrário de orgulhoso. Deus quer que sejamos pessoas humildes. Humilde é aquela pessoa que sabe honrar o outro, né? Que sabe cuidar do outro. Amã era um homem orgulhoso, muito orgulhoso. E a Bíblia diz que felizes os humildes, aqueles que não se sentem melhor do que os outros. E ela também nos diz, lá em Mateus 23:12, que quem a si mesmo exalta será humilhado. Olha só, o Amã estava se exaltando, estava se orgulhando. E a Bíblia diz que a pessoa que é como ele será humilhada. Foi exatamente o que aconteceu com Amã. Ele se exaltava e foi humilhado
porque foi obrigado a cumprir a ordem do rei, a ordem em que ele iria sair com o Mordecai, usando a coroa do rei, o seu manto em cima do seu cavalo. Isso significa honrar a quem a gente ama, honrar as pessoas de bom coração, com boa vontade. É isso que nós devemos fazer. Você quer ser uma criança que honra? Uma criança que honra pode fazer um elogio para o seu amigo, dizer um obrigado, fazer um elogio para a sua família, para o papai, para a mamãe, né? Ser uma pessoa que honra, você fica alegre com tudo que acontece com as outras pessoas, inclusive com os seus amigos. Deus quer que sejamos humildes e que saibamos honrar os outros, honrar as pessoas que estão próximo de nós, né? Amã teve que sair com Mordecai montado no cavalo do rei, dizendo a todas as pessoas da cidade que aquele era o homem em que o rei estava honrando naquele momento. Ele ficou muito chateado, muito triste, mas naquela mesma noite ele voltou para o segundo jantar com a rainha, junto com o rei. Todo feliz, todo contente, mais um jantar. Só eu fui convidado, ele dizia. E quando chegou lá, neste segundo jantar oferecido ao rei e a Amã, a Esther então teve a coragem de dizer ao rei o que estava acontecendo, do plano traçado para matar o seu povo e ela. No momento em que o rei lhe disse: peça o que tu quiseres, que eu te darei, Esther se jogou aos pés do rei, chorando e clamando a ele pela sua vida e pela vida do seu povo. O rei ficou furioso, porque ele não sabia de nada do que estava acontecendo. Então, Esther lhe contou que Amã estava tramando contra o seu povo. O rei mandou matar Amã na mesma forca que ele havia construído para matar o Mordecai. Tirou do dedo dele o anel e colocou o anel no dedo do Mordecai, tornando ele o segundo homem mais importante do reino, e deu a ele a autoridade de fazer uma nova lei em que salvasse todos os judeus. Então, o que nós aprendemos com esta lição? Nós aprendemos 3 coisas muito importantes. A primeira é que nós não devemos ser orgulhosos. Isso não agrada ao coração. Nós não podemos fazer mal a outras pessoas, nem querer o mal das outras pessoas, achando que nós somos melhores do que os outros. A segunda coisa que nós aprendemos é que nós devemos ser humildes diante do Senhor. Ele quer que a gente seja humilde, que a gente tenha um bom coração, que a gente queira o bem das outras pessoas. E também aprendemos que nós devemos honrar. Foi a terceira coisa da nossa lição. Nós aprendemos que Deus quer que sejamos pessoas humildes, que não sejamos orgulhosos e que saibamos honrar. Então, as 3 palavrinhas: não orgulhar-se, ser humilde e saber honrar. É isso que Deus espera de nós. É isso que agrada o coração de Deus. Então, nesta lição, nós aprendemos que Deus cuida de todas as pessoas que o amam. Esther foi corajosa. Deus deu a ela a coragem e a estratégia certa para ir perante ao rei e clamar pelo seu povo. Deus mostrou nesta lição que não é bom que sejamos orgulhosos como Amã, não é mesmo? Que é o mal dos outros, que se exalta. Ele nos ensinou que ser humilde é muito importante e não é nada difícil. Ser humilde pode ser com um simples gesto de carinho por outra pessoa, por um amigo, né? Demonstrando o valor que ele tem. E aprendemos também que Deus quer que a gente saiba honrar o próximo, honrar as pessoas, dizer para ela o quanto ela é importante, o quanto ela é boa e o valor que ela tem. Amém? Então vamos orar agradecendo a Deus com o compromisso de agradar o coração de Deus, tá bom?
Então, neste momento eu vou orar pelas nossas vidas. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta lição, por este ensinamento. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine a ser humildes, segundo a tua vontade. Cumprir o teu querer, Senhor. Que a gente saiba honrar o nosso próximo e nunca nos deixe ser orgulhosos, ó Pai. Nos coloque sempre no centro, Senhor, da tua vontade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora que chegamos ao final desta lição, nós não podemos nos esquecer de fazer a lição da sala, tá bom? Então, olha só. Pede para o papai e para a mamãe repetir com vocês o nosso versículo, ok? Que está aqui em cima. E ajudar a fazer a lição observando aqui os nossos quadros. Cada quadro tem uma situação e aqui no cantinho dele tem uma mãozinha, tá vendo aqui, ó? Tem uma mãozinha dizendo positivo e negativo. E você vai pintar esta mãozinha de acordo com o que está acontecendo na imagem, ok? A amiguinha aqui, Mariana, está, por exemplo, neste momento, se exaltando, mostrando o seu vestido, que o seu vestido é melhor, é mais bonito. E a amiga ficou triste. Esta é uma situação positiva, é legal o que ela está fazendo ou é negativo? Então você vai pintar a mãozinha daquilo que você acha, ok? E isso você vai fazer nos 4 quadrinhos e pode também pintar os nossos desenhos. Tudo bem? Muito bem. Deus abençoe a todos, tenha uma boa semana e nós nos encontraremos logo logo, porque Deus está no controle de toda a nossa situação. Amém? Bom domingo então para vocês.